Louvado seja o nome do Senhor. Epístola aos Hebreus, capítulo 4 e versículo de número 14. Diz assim a palavra do Senhor: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Oremos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, neste momento, ó Pai, mais uma vez, buscamos a Tua face em oração, pedindo a Ti, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar conosco. Nós sabemos que a Tua palavra é poderosa para transformar vidas. Por isso nós Te clamamos, ó Pai, que nessa noite o Senhor fale aos nossos corações aqui, que o Senhor transforme as nossas vidas, que também, ó Pai, o Senhor venha abençoar a vida de cada pessoa, ó Pai, que estará assistindo a esse vídeo também. Que o Senhor fale aos corações e que vidas sejam transformadas. Nós Te clamamos, ó Pai, por estas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, esse texto que nós lemos, que se encontra na carta aos Hebreus, fala de uma linguagem própria para os hebreus, ou para os israelitas, para os judeus. Fala de um sumo sacerdote, e para quem não sabe qual era o papel do sumo sacerdote, o sumo sacerdote ele seria como se fosse, vamos colocar nos dias de hoje, seria como se fosse um pastor presidente de um campo, ou um líder máximo de determinada denominação religiosa ou de determinada religião. Bom, o sumo sacerdote, ele uma vez por ano somente, ele entrava num lugar chamado Santo do Santo, onde, de uma forma figurada, a presença de Deus se continha. Naquele lugar, no templo, no lugar Santo do Santo, era colocado a arca do concerto. E aquela arca representava a própria presença de Deus. E somente esse homem, o sumo sacerdote, tinha o direito de uma vez por ano entrar nesse lugar. E como é sabido por muitos, o sumo sacerdote, ao entrar ali, ele tinha em sua cintura amarrado uma corda. Porque se ele estivesse em pecado, ao entrar nesse lugar, onde a presença de Deus era sentida de maior forma, onde a presença de Deus era tido quase que como física naquele lugar, se ele entrasse estando em pecado, fatalmente ele morreria. Na Bíblia até nem relata quando foi que eles começaram a amarrar uma corda na cintura do sumo sacerdote. Mas sabe-se que isso aconteceu porque alguns acabaram morrendo naquele lugar. E esse lugar, o lugar Santo do Santo, ele era separado do lugar santo, do lugar onde se fazia o sacrifício. Ele era separado por um véu, muito diferente do que o que nós vemos hoje. Quando nós ouvimos falar da palavra véu, nós imaginamos logo aquele tecido bem fininho, transparente, que a noiva coloca sobre o seu rosto no momento da cerimônia de casamento. Mas o véu no templo ele não era dessa forma. Ele era como se fosse uma parede grossa feita de tecido, onde não se tinha como se enxergar de um lado para o outro. Então o sumo sacerdote, ao entrar naquele lugar Santo do Santo, onde não poderia ser visto por ninguém, ele tinha que ter em sua roupa como que sininhos pendurados nas bordas de sua roupa, e também essa corda. Porque enquanto ele estava em movimento, as pessoas do lado de fora ouviam a sinetinha tocar. Se por um acaso parasse de tocar aquela sinetinha,
mexidinha, parasse daquele chocalho de balançar e fazer barulho, era porque alguma coisa havia acontecido. Então eles puxavam a corda para arrastar o corpo do sumo sacerdote. Bom, estou explicando isso por qual razão? Esse texto escrito nesse que nós acabamos de ler fala de um sumo sacerdote diferente deste. Um sumo sacerdote que não tinha defeito, que não tinha mácula, que não tinha pecado, que muito mais do que entrar dentro do templo, no lugar chamado Santo do Santo, ele entrou, foi na presença de Deus lá no céu. Esse é o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, que está diante do Pai intercedendo pelos nossos pecados. Porque o sumo sacerdote, quando ele ia no lugar santo do santo, ele ia representando toda a nação de Israel diante de Deus, para ali pedir para que Deus perdoasse os pecados de todo o seu povo. Este sumo sacerdote, que nós vemos sendo relatado aqui, Jesus Cristo, este não tinha mácula, este não tinha pecado, e este não está diante de um templo, dentro de algo simbólico da presença de Deus. A Bíblia nos relata que Jesus ele está à direita do Pai, ele está à direita de Deus Todo-Poderoso. E segundo escreveu o apóstolo João em uma de suas epístolas, ele está lá como um advogado justo e fiel, intercedendo por cada um de nós. Aleluia! O seu sangue foi derramado na cruz pelos nossos pecados, para que jamais os nossos pecados voltassem a ser lembrados. Mas como homens que somos, falhos, pecadores, cometemos erros diariamente, pecamos todos os dias, pecamos sempre. Por mais que venhamos buscar a perfeição, por mais que venhamos buscar estar apartado do pecado, cometemos o pecado. A Bíblia diz ainda mais, que aquele que diz que não tem pecado, faz Deus mentiroso. Não estou fazendo esta afirmação para justificar os meus erros, ou não estou fazendo essa explicação para fazer com que todos se conformem com seus pecados, de forma alguma. A Bíblia diz que nós devemos buscar sermos semelhantes a Cristo em tudo, em todos os seus atos, no seu grande amor pela humanidade, na forma de não cometer pecado, na fuga do pecado, em não se entregar de forma alguma às tentações impostas por Satanás. O primeiro versículo que nós lemos, versículo 14, diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Ele não penetrou no lugar santo dos santos dentro do templo, ele penetrou nos céus, ele está na presença de Deus. E por causa disso, então, retenhamos firmemente a nossa confissão. O autor da carta aos Hebreus, ele está nos aconselhando a retermos firmemente nossa confissão. Que confissão seria essa? A confissão de que somos filhos de Deus, de que somos lavados e remidos por Cristo Jesus e porque nós servimos a Ele. Na época em que esta carta foi escrita, havia uma perseguição muito grande sobre a igreja. E muitas pessoas eram colocadas contra a espada. E lançava-se a pergunta: você vai negar esse Jesus Cristo ou você prefere morrer? Muitas pessoas, por serem fracas na fé, por mais que tenham tido uma experiência grandiosa com o Senhor Jesus, mas fracas, tementes a sofrimento físico, acabavam se rendendo e negavam a Cristo. Mas o autor dessa carta diz assim: retenhamos firmemente a nossa confissão. Reter significa segurar. Ele está dizendo assim: segure firmemente a sua confissão. Não volte a
está no meio de ímpios, não importa se você está dentro da igreja, não importa se você está em um grupo misto entre ímpios e santos, o que importa é que você venha reter a sua confissão de fé em Cristo Jesus. Jesus diz mais ainda, que aquele que negá-lo aqui na terra, ele também o negará diante do Pai. Então nós temos que reter firmemente essa confissão, e não importa as circunstâncias, não importa o momento em que estamos vivendo, não importa a situação, nós não podemos de forma alguma negar a fé. Nós precisamos anunciar o Evangelho. Há tantas pessoas morrendo sem Cristo, há tantas pessoas se encaminhando ao inferno sem Cristo, e nós simplesmente negligenciamos a nossa fé e não pregamos a essas pessoas. Nós temos que fazer o nosso papel. Não importa se a pessoa vai aceitar ou não, a nossa obrigação é anunciar a Jesus Cristo. Nós temos que reter firmemente a nossa confissão, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. O sacerdote, o sumo sacerdote, que entrava no lugar santo do santo para interceder pelo povo de Deus, para interceder diante de Deus pelo pecado da humanidade, ele mesmo era pecador, ele mesmo era falho, ele mesmo carecia do perdão da parte de Deus. Mas esse sumo sacerdote, que hoje não está mais num lugar que simboliza a presença de Deus, mas que realmente está na presença de Deus, que penetrou os céus, este é perfeito. E para que não fique dúvidas, ele veio, se fez homem, e em tudo foi tentado como nós somos tentados. Hoje nós ouvimos dos jovens: a carne é fraca, é difícil nós passarmos por esses problemas sem cair, sem pecar. Mas veja que Jesus também foi adolescente, Jesus também foi jovem, e em nada pecou. Jesus foi criança e foi obediente a seus pais, sem cometer pecado. Jesus foi adulto e passou por todas as tentações que um adulto passa, e não cometeu pecado e não conheceu o pecado. E quando a Bíblia fala que Jesus não conheceu o pecado, não é porque ele não sabia a respeito do pecado, que ele era um homem inocente, tolo, que não sabia o que era pecar. Não, ele sabia o que era pecar. Porém, a Bíblia nos fala, quando nos apresenta a palavra conhecer, como tendo intimidade, no sentido de ser íntimo. Jesus nunca teve intimidade com o pecado. Ele não pecou, ele não conheceu o pecado dessa forma. Em tudo foi tentado, mas diferente de nós, não cometeu o pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Se nós sabemos que Jesus foi perfeito, é o nosso sumo sacerdote que está diante do Pai, cheguemos então com confiança ao trono da graça, sem duvidar. Se precisamos de algo, vamos chegar diante do trono da graça com confiança, porque Cristo está lá intercedendo por nós. Se somos pecadores, se temos pecado, cheguemos ao trono da graça e vamos pedir perdão, porque Ele está lá como um sumo sacerdote intercedendo por nós. Se somos carentes
de algo da parte de Deus, cheguemos com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça. Quantos crentes passam por problemas? E no momento do problema, não é que quantos, todos passam, porque a Bíblia diz que o dia mau vem, e vem para todos. Agora o grande problema é que quando o dia mau vem para alguns, ao invés de se apresentar diante de Deus, ao invés de se apresentar com confiança ao trono da graça, se faz de todas as coisas. Se busca um amigo ímpio, se busca um refúgio na bebida, se busca um refúgio no cigarro, se busca um refúgio nas drogas, se busca um refúgio na prostituição, e se esquece do sumo sacerdote que está diante de Deus e que pode interceder por nós diretamente com aquele que traz a solução de todos os problemas, para que possamos alcançar a misericórdia e achar graça, ao invés de tentar recorrer por forças próprias, ao invés de tentar recorrer por forças de outros, nos aproximemos do trono da graça com confiança, para alcançarmos a misericórdia de Deus, e ali então achar graça. Graça significa favor imerecido. Algumas pessoas não pedem nada da parte de Deus, porque dizem que não merecem, e realmente ninguém merece. Mas Deus nos concede as bênçãos não porque nós merecemos, mas é porque Ele é um Pai amoroso, e porque Jesus estará diante dele intercedendo por nós. Nós não merecemos nada, é graça, é favor imerecido, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Observem bem que o autor aqui está dizendo para que nós estejamos sempre diante do trono da graça, confiantes, firmes, buscando misericórdia, para que em tempo oportuno sejamos ajudados. Esse aí traz um mistério para as nossas vidas, porque nós, principalmente neste século, onde tudo é aqui e é agora, onde nós queremos tudo de imediato, apertamos um botão e queremos o resultado, nós não conseguimos compreender que o tempo de Deus não é o nosso tempo, não conseguimos compreender que a vontade de Deus não é a nossa vontade, não conseguimos muitas vezes compreender que o que Deus quer para nós é muito melhor do que o que nós queremos de Deus. É no tempo oportuno. E o tempo oportuno de Deus é muito diferente do que nós muitas vezes queremos e pensamos. Veja um exemplo bem claro. Quando o homem cai em pecado e Deus anuncia que da semente da mulher enviaria um que pisaria na cabeça da serpente, e que a serpente iria ferir o seu calcanhar. Nós vimos essa profecia acontecendo em Jesus, mas quantos milhares de anos se passaram para que esse tempo oportuno chegasse? Nós nos esquecemos muitas vezes que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O tempo oportuno da parte de Deus nem sempre é o tempo que nós queremos, da forma que nós queremos. Seria muito maravilhoso se todos nós conseguíssemos aprender com Paulo, que entendeu em sua vida que a graça de Deus era o suficiente para a sua vida. Aleluia. O homem quer demais, o homem pede demais, e às vezes não compreende que o tempo oportuno da parte de Deus não é o nosso tempo oportuno.
Muitas vezes nós só sabemos pedir, 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 pedir. E Tiago, escrevendo em sua carta, ele diz assim: olha, vós não recebeis o que pedis porque pedis mal. Vocês não recebem o que pedem porque estão pedindo mal. Porque vocês querem ganhar, receber, para gastar nos seus próprios deleites. Quem conhece o verdadeiro Evangelho de Cristo, ele não corre atrás de Jesus só para ficar pedindo fortuna, só para pedir prosperidade financeira. Ele busca primeiramente diante de Deus a sua salvação. E é por isso que ele, como sumo sacerdote, está lá diante de Deus, na presença de Deus, o lugar santíssimo, para nos trazer a salvação, para interceder por nós, como o grande e perfeito sumo sacerdote que é. Que nós venhamos sempre compreender que o Senhor, Ele não veio para nos trazer fartura financeira. Ele não veio aqui para fazer de nós melhores em meio à sociedade. Jesus veio para que em nosso meio nós passássemos por lutas, para que fôssemos perseguidos, e em tudo nós fôssemos suas testemunhas. E ouvindo hoje a respeito desta palavra, dessa expressão testemunha, no original em que a palavra foi escrita, quando Jesus fala para Paulo, para Saulo: você será minha testemunha. A palavra traduzida para testemunha do grego é mártir. E um mártir é aquele que morre por uma ideologia. Mártir é aquele que morre por uma causa. Mártir é aquele que morre por um ideal. E o que Jesus pede para nós é que nós sejamos testemunhas dele para toda criatura, para todos. Ele quer que as nossas vidas sejam completamente entregues para que o nome dele seja exaltado. Jesus, ele não veio, nos chamou para nós sermos fartos, para que sejamos ricos. As bênçãos de Deus financeiras na vida do crente é consequência de uma vida reta diante dele. Primeiro, como está escrito no livro de Mateus, devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, porque uma vez fazendo isso, as demais coisas não seriam acrescentadas. Deus, aleluia. Nós temos que buscar ao Senhor, porque Jesus estará diante do Pai intercedendo por nós. Nós temos que nos achegar diante do trono da graça, para podermos alcançar a misericórdia e a graça dele, para sermos por ele ajudados em tempo oportuno. Para sermos por ele ajudados em tempo oportuno. E aí eu lhe faço uma pergunta: como está a sua vida de oração? Como está a sua vida em busca do Senhor? Quanto você busca ao Senhor em oração? Você tem buscado ao Senhor para que em tempo oportuno você seja ajudado? Se não, fica aí a dica: busque ao Senhor para que em tempo oportuno você seja ajudado. Que Deus abençoe em nome de Jesus.